sentar, amados. Vou pedir aqui para a gente trocar aqui só a pilha aqui do microfone, que senão na metade da pregação vai falhar. Um minutinho, tá? Por favor. Glória a Deus. Amados, nós estamos muito felizes com a presença dos visitantes, tá? Sintam-se em casa. Aqui é a casa do Senhor, é a nossa casa. Nós estamos muito felizes mesmo com as vossas presenças. Amados, nós nesta noite estamos iniciando uma campanha. Campanha essa que, quando eu era adolescente, foi ministrada sobre a minha vida. Para quem não sabe, eu cresci no lar onde meu pai e minha mãe faleceram quando eu tinha 12 anos de idade, quase 12 anos. Então eu tive que me defender sozinho. Não tinha mãe, não tinha pai para me defender, e eu me tornei um garoto muito bravo, muito grosso. Não levava desaforo para casa. Eu fui crescendo daquela maneira, já sendo cristão. Cheguei a chamar 5 pessoas mais velhas do que eu para briga na época. Eu era um adolescente e aquelas pessoas falaram algumas coisas que aconteceu na época. Eu disse: tá bom, então vamos brigar nós. Vem aqui vocês 5 e vamos para a briga. Nem que eu apanhe, mas eu quebro a cara de algum aí. Então era muito brabo mesmo. E por causa disso, perdi muitas bênçãos do Senhor na minha vida. E uma vez eu estava no culto e a minha dirigente, que era uma mulher que ministrava na igreja, ela pregou sobre os temperamentos transformados pelo Espírito Santo. E eu participei de todas as campanhas que ela fez, que são 4 dias. Nós vamos fazer 4 dias de campanha. Meus irmãos, Deus tratou tanto comigo. Eu vi ali o velho Maurício, sendo crente, mas ainda habitava na minha vida um velho homem. E ela falou a respeito que esses temperamentos, que está na Bíblia também, e a psicologia usa muito isso, eles podem ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. E dali por diante, meus irmãos, eu não só apliquei a palavra de Deus no meu coração, mas eu deixei o Espírito Santo agir na minha vida. E aquele Maurício bravo, aquele Maurício grosso, já não era mais aquele Maurício, era um novo Maurício. Onde as pessoas muitas das vezes, no sentido não verdadeiro, literário, davam um tapa na minha cara e viravam outra face. Virar outra face não quer dizer que eu dizia bata aqui, mas eu ficava quieto, eu não respondia, eu entregava na mão de Deus. Porque o Espírito Santo, ele trata no nosso temperamento quando verdadeiramente nós abrimos o nosso coração. Amados, existem 4 tipos de temperamento estudado pela psicologia, e biblicamente nós vemos que realmente o ser humano tem isso, que é o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. Nesta noite eu quero trazer o primeiro temperamento. Nós queremos falar nesta noite é sobre o sanguíneo. E na Bíblia existe um homem que tinha esse temperamento sanguíneo. Nós vamos olhar na história bíblica, nós vamos ver um homem que vocês podem dizer que esse homem era sanguíneo. Eu, olhando para esse temperamento sanguíneo, eu me comparei muito com ele, amados, com o velho homem. Hoje meu temperamento é transformado por Deus. Então nós vamos falar aqui de temperamentos. Pode ser que cada temperamento mexa um pouco com você. Poxa, hoje mexeu um pouco, mas vai ter um que vai predominar na tua vida. Pode ser que eu esteja falando hoje com melancólicos. Pode ser que eu esteja falando hoje com coléricos. Pode ser que eu esteja falando hoje com fleumáticos ou sanguíneos. Mas nesta noite eu creio que em nome de Jesus
o Espírito Santo vai fazer uma grande obra na sua vida. Eu quero a sua atenção, porque toda atenção é pouca, amém, amados? Então vamos falar do Senhor sanguíneo. Quem é o Senhor sanguíneo? Essa pessoa que é sanguínea é uma pessoa calorosa, amável e simpática. Você é assim, será? Então uma pessoa que é sanguínea, ela é calorosa, amável e simpática. É uma pessoa que atrai todas as pessoas. É uma pessoa que se dá com todo mundo. Chega, se envolve com todo mundo, se dá com todo mundo, conversa com todo mundo. É aquela pessoa que chegou, não conhece ninguém, mas já faz amizade com todo mundo. Essa pessoa, ela tem a característica de uma pessoa sanguínea. É uma pessoa que tem uma boa prosa, conversa muito bem, fala muito bem com as pessoas, é otimista. Só que é uma pessoa despreocupada com a vida. Ao mesmo tempo que essa pessoa é uma pessoa que conversa muito bem, essa pessoa não se preocupa com o seu futuro. Quer viver hoje, deu. A pessoa que está nem aí, quer curtir a vida. Não se preocupa se daqui a uns anos vai ter uma casa própria. Não se preocupa se vai ter uma família estruturada. É uma pessoa despreocupada. Porém, é uma pessoa generosa, compassivo. Essa pessoa se adapta a qualquer ambiente e se envolve no sentimento alheio. Por exemplo, essa pessoa, se ela vê alguém na rua, um senhor de idade sendo agredido, essa pessoa é capaz de brigar pelo senhor da idade, ir para porrada e não deixar aquilo, porque se comove com aquela pessoa, né? Então essa pessoa, em sua mocidade, chega a ser uma pessoa que alguém disse, essa pessoa vai ser bem sucedida, mas raramente alcança aquilo que quer, porque é uma pessoa que desiste também muito fácil das coisas. Tem grande dificuldade em seguir detalhadamente instrução, quase nunca fica quieta. Essa pessoa, uma pessoa que é sanguínea, amados, ela não consegue viver debaixo de regra de empresa, regra de igreja, regra de família, de escola. É uma pessoa que não consegue se adaptar, até tenta, mas não entra na cabeça dele. Por quê? O sanguíneo, ele é muito atrapalhado, irmãos. Pense numa pessoa atrapalhada do sanguíneo. Além de ser uma pessoa que não consegue seguir regras, é uma pessoa atrapalhada. É uma pessoa que muitas das vezes você está falando com ele, mas ele está viajando. Sabe aquela pessoa que você está falando, a pessoa está ali? Pois é, olha como é que está a cortina aqui, nós temos que mexer aqui. É uma pessoa que é dessa maneira. É uma boa pessoa, mas infelizmente o sanguíneo, ele tem essas dificuldades na sua vida. É uma pessoa insegura, temerosa, desconfiada. Se duvidar, desconfia até da sombra. Mas os sanguíneos são os bons faladores. Falam muito bem, se expressam muito bem. E tanto é, amados, que os sanguíneos, eles são conhecidos como os bons vendedores, oradores, pregadores, atores. E se converter realmente a Cristo, se tornam grandes líderes espirituais. Os sanguíneos, amados, quando ele se converte, realmente deixa o Espírito Santo de Deus tratar na sua vida, é uma arma poderosa na mão de Deus. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se você tem uma característica, pode ser que hoje você tenha uma características boas, negativas e boas também. Mas sabe de uma coisa, tudo que for negativo, hoje o Espírito Santo vai tratar na sua vida. Tudo que não for de Deus, hoje o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Mas quem na Bíblia eu vejo como uma pessoa sanguínea? Na Bíblia
eu encontro um homem chamado Pedro. Pedro, na história bíblica, foi, para mim, meus amados irmãos, o personagem mais querido da Bíblia. Com Pedro, se você ler só a história de Pedro, se você se dedicar na Bíblia, eu quero ler só a história de Pedro, você vai chorar com a história de Pedro, você vai rir com a história de Pedro, você vai dizer que Pedro não tinha mesmo noção de muitas coisas que ele falava, mas você vai ver também que Pedro, meus amados irmãos, era uma pessoa que amava Jesus. Era uma pessoa que amava Jesus. E quem ama Jesus tem mudança na sua vida. Eu convido você nesta noite a amar Jesus acima de todas as coisas que você tem. Ame Jesus, que você terá uma grande mudança na sua vida. Vamos falar da característica do sanguíneo Pedro. Uma das características dele era que ele era uma pessoa impetuosa. O que é uma pessoa impetuosa? É aquela pessoa que reage sem pensar. Já fiz, nem pensei. Faz as coisas sem pensar. Não é aquela pessoa que para, analisa, vê se realmente isso vai dar certo ou não. É uma pessoa que nem pensa, já fez, já meteu a cara. E Pedro, ele era extrapolado desta maneira, porque ele não pensava nas coisas, ele agia. Nesse caso nós sabemos que muitas pessoas que não pensam e agem pelas emoções acabam quebrando a cara, não é verdade, amados? Mas Pedro, ele mostrou essa característica quando ele agia sem pensar. Em alguns casos ele foi louvado, em outros casos ele foi criticado. Por exemplo, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 20, se você quiser anotar ou abrir a Bíblia, você pode abrir. Em alguns casos a gente vai abrir a Bíblia, em outros não. A história conta que Jesus estava passando pelo mar. E quando Jesus estava passando pelo mar, Jesus viu Pedro e viu o irmão de Pedro ali. E quando Jesus chegou ali, Jesus disse assim: olha, vinde a mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. A Bíblia diz, amados, que Pedro não pensou. Pedro não disse: eu vou lá com a minha sogra, que eu sou muito chegado à minha sogra. É o único homem na Bíblia que eu vejo que é chegado à sogra é Pedro. Que quando ela estava doente, chamou Jesus para orar. A Bíblia diz, amados, que Pedro na hora ele disse: eis-me aqui, foi. Ele não pensou, ele agiu. Então ele tinha essa característica. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Em outro caso, amados, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala da pesca maravilhosa, que Jesus fez uma grande pesca maravilhosa naquela época, e Pedro estava desde noite lançando a rede, não pescava nada, mas diz a Bíblia que Jesus disse: joga mais uma vez. Aí Pedro disse: mas Senhor, já joguei várias vezes e não pescamos nada. Mas Pedro disse: sob a tua palavra lançaremos a rede. E sob a palavra de Jesus ele lançou a rede, e aquela rede veio cheia de peixe. Ficou difícil dele puxar aquela rede. Diz a Bíblia, amados, que ele correu e sem pensar ele se declarou como pecador. Se prostrou ali diante de Jesus e disse: eu sou um pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. Ele falava sem pensar. E em Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29, a Bíblia fala que Jesus ficou um tempo orando e mandou os discípulos pegar o barco e ir andando. E de repente as ondas levaram o barco, e Jesus veio andando por cima do mar. Alguém disse: é um fantasma. Pode ser que seja um fantasma que está vindo ao nosso encontro.
Mas Pedro reconheceu, não é um fantasma, é Jesus. Aí Pedro também já falou sem pensar. Pedro disse: Senhor, deixa eu também seguir essa aventura, deixa eu dar por cima das águas. Eu também quero sentir essa emoção. Aí Jesus: pode vir, meu filho. Lá vai Pedro andando por cima das águas, alegre, olhando para Jesus, porque falou sem pensar. Mas de repente veio as ondas e ele tirou o foco, que era Jesus, e olhou para as ondas. E quando veio a primeira onda, ele já começou a afundar. Aí ele ficou desesperado, porque o sanguíneo é assim, ele se precipita e depois ele fica todo desesperado. Ai, meu Deus, me ajuda. Jesus, me ajuda, me tira daqui, Jesus. Aí Jesus levantou Pedro. Vamos, homem de pouca fé. Porque muitas das vezes nós fazemos as coisas não é pela fé, mas é por emoção. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. A fé, meus amados irmãos, ela remove montanhas. Se você tiver fé em Cristo, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz também em João capítulo 18, versículo 10, que quando foram prender Jesus, olha, irmãos, Pedro passou um tempão com Jesus. E o tempo que Pedro passou com Jesus, Pedro aprendeu uma coisa: ser humilde. Não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. E de repente, meus irmãos, quando foram lá para pegar Jesus, Pedro, ele tinha um negócio escondido. Ele tinha um facão. Ele puxou o facão dele. Já pensou um cristão andar com facão? Tem que se converter, né, irmão? Nós temos que andar com a espada, com a Bíblia, com a palavra de Deus que liberta. Ele pegou o facão sem pensar e disse: pelo menos eu vou cortar a orelha desse soldado. E deu-lhe na orelha do soldado. Cortou a orelha do cidadão, porque ele agiu sem pensar. E a pessoa, meus irmãos, o sanguíneo é assim: pisou no calo dele, ele não pensa, ele faz a briga, faz a confusão. Depois, olha, vem as consequências. A pessoa, ela não tem aquela paciência, aquela pessoa, ela não age com sabedoria, com mansidão, já vai logo para a briga, já vai logo para a confusão. O sanguíneo é assim. Pedro era dessa maneira. A Bíblia diz que Jesus pegou a orelha ali daquele soldado e colocou de volta, curou aquele soldado e disse para Pedro: Pedro, eu não vim trazer espada. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai. O Pai mandaria uma legião de anjos, mas eu vim trazer paz, Pedro. Queridos, Pedro vivia fazendo coisa errada, porque era um homem que agia sem pensar. Se você hoje está aqui nesse lugar e você tem feito muita coisa na tua vida, até teus relacionamentos, sem pensar, comece a pensar. A Bíblia diz também que no livro de João, capítulo 20, no versículo 1 ao 6, fala que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que quando chegou a notícia lá com Pedro, lá em João, capítulo 20, versículo do 1 ao 6, a Bíblia diz que Pedro foi o primeiro a correr lá no túmulo e ficou feliz. Saiu correndo lá e agiu sem pensar para ver realmente. Mas aí teve um caso em João, capítulo 21, versículo 7, versículo 8, diz que Pedro estava nu. Estava ali, eu acho que tomando banho no mar, pescando também. E de repente ele viu Jesus, o ressuscitado. E ele, sem pensar, pegou a capa e caiu no meio da água, lá dentro da água, e ficou ali dentro. Foi até o caminho aonde estava Jesus. Pedro, ele tinha essa característica, uma pessoa impetuosa. O sanguíneo também, amados, ele é uma pessoa muito falante. O que a palavra de Deus diz?
A palavra de Deus diz: sejam muitos falantes. Não, a palavra de Deus diz: seja tardio em falar. Então Pedro, ele não tinha, meus amados, essa característica na vida dele. Pedro muitas das vezes falava palavras lindas, mas tinha vezes que ele falava só bobagem, só história para boi dormir. Veja bem, em Mateus capítulo 16, você pode abrir a Bíblia. Vamos ver uma das frases de Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus perguntou nesse texto: quem vós dizeis que eu sou? Mateus 16, versículo 16. Simão, Jesus perguntou, vamos ler o versículo 15. Perguntou Jesus: vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, irmãos, não esperou ninguém ali falar. Pedro, ele era o primeiro. Ele era aquele que queria, por mais que ele falasse besteira, ele queria aparecer. Nessa hora ele se deu bem, porque o Espírito Santo usou a boca dele. Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí no versículo 17 Jesus fala: bem-aventurado és tu, filho de Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Aí ele foi bem-aventurado por essa atitude, por essas palavras que ele havia falado. Mas veja bem, amados, Pedro também, ele falou palavras que ele pegou repreensões do Senhor. Nesse mesmo texto, no versículo 22, vamos ler no versículo 21, nesse mesmo texto. Jesus, ele estava ali, diz assim a palavra de Deus: Então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer nas mãos dos líderes religiosos e dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aí o Pedro, versículo 22, Pedro chamou a parte. Pedro chamou Jesus à parte. Olha como ele já estava se sentindo. Eu já passei por isso, tive um Pedro aqui na igreja. Vem cá, pastor, quero te dar uma repreensão. Ao céu. Pedro chamou ele à parte. Vem cá, Jesus, eu quero te chamar a atenção agora. Quero puxar a tua orelha. Puxar a orelha do mestre. Começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso nunca vai te acontecer. A pessoa, Pedro, falou isso para Jesus. Olha que cara de pau, né? É assim mesmo, sanguíneo é assim. É capaz de chamar o patrão dele e repreender o patrão dele. Aí no versículo 23, Jesus pegou pesado com Pedro. Olha o que Jesus respondeu para ele. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu mesmo serve de pedra de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus, e sim as coisas que são dos homens. Então Jesus na hora repreendeu o sanguíneo ali, o Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Eu acredito que Pedro ficou todo envergonhado, porque quem estava usando a boca dele já não era Deus, era Satanás. Tem muitas pessoas, amado, tem muito cristão que fala demais e às vezes peca ao falar. Já fala demais que às vezes desagrada a Deus. Nós temos que ter sabedoria para falar, para não falar coisas que desagradem ao Senhor. E existem pessoas que não vigiam, que esse aqui é o sanguíneo, é aquele que gosta de aparecer. Eu vou dizer também, irmão, o sanguíneo ele é meu palhaço, tá? Que gosta de aparecer.
conta piadinha, brinca, gosta da cara das pessoas, é aquele que fica, olha ali, o aleijadinho. Esse é o sanguíneo, ele tem que se converter, ele tem que nascer de novo, ele precisa deixar Jesus libertar ele. Aí vamos continuar aqui o que diz a palavra de Deus. O sanguíneo, amados, ele também é uma pessoa muito interesseira, ele não faz nada por perder. Se você chamar ele para o negócio, ele vai dizer, tá, o que eu vou ganhar nisso? Se você diz assim, olha, eu estou precisando de uma ajuda tua, eu estou ali no serviço, eu estou precisando muito da tua ajuda, e tu já não tem condição de pagar, né? Ninguém, né? Ele vai dizer, tá, tu vai pagar quanto? Ele só faz as coisas por interesse. Ele é interesseiro. Vamos ver aqui se Pedro é interesseiro? Abra a Bíblia em Mateus 19. Só vai virar a página. Versículo 27. Olha só o Pedro interesseiro. Esse Pedro aqui não estava liberto não, irmão. Mateus 19, versículo 27 diz assim: então Pedro lhe perguntou, nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? E aí Jesus, largamos tudo, o que a gente vai ganhar com isso? Eu quero alguma coisa. Ó, saí lá daquele ministério para cá, pastor, eu quero ganhar alguma coisa. Eu estou aqui, ó, interesseiro, o sanguíneo é dessa forma. O que eu vou ganhar com tudo isso? Então Pedro, ele tinha isso porque ele era uma pessoa que não estava liberta. Andava com Jesus, mas não estava liberto. Anote isso, amado. Nem todo mundo que anda com Jesus, que fala com Jesus, está liberto. A libertação é algo que você tem que querer e que você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aí alguém diz, aquele irmão ali tem anos e anos de crente, não está liberto. Eu concordo, realmente, porque ele ainda não deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele. Ele tinha também uma outra característica, esse sanguíneo Pedro. Ele tinha uma vontade fraca. Uma vontade fraca. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia? Mateus 26. Vamos pegar a Bíblia. Mateus 26, versículo 31. Mateus 26, versículo 31 em diante diz assim: então Jesus lhe disse, todos vocês esta noite me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois de ressuscitar, porém irei adiante de vós para Galiléia. Pedro lhe disse, olha só, além de ser falador, que ele foi agora, né, ele se precipitou e era muito fraquinho, né? Pedro lhe disse, versículo 33, ainda Jesus, ele lá na frente de todo mundo, sempre Pedro é assim, ainda meu pastor, que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí Jesus apontou o dedo para ele no versículo 34 e disse, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Olha só, meus amados irmãos. Aí Pedro continuou, todo fracassado na fé, continuou e disse no versículo 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, amados, nós vemos aqui, meus amados, um Pedro que era fraco demais. Qualquer vento, qualquer luta, sabe aquela pessoa que diz eu posso, eu tenho, e por trás é um fracote, desculpe a expressão da palavra, é uma pessoa que não tem força para nada, não tem força de vontade, é uma pessoa que vive num mundo de derrota. Esse Pedro, esse sanguíneo, era desta maneira. E a Bíblia diz
que se cumpriu em Mateus 26, versículo 69. Mateus 26, versículo 69 ao 75. Vamos ver o que diz a Bíblia? Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Versículo 70. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Negou a primeira vez. Saindo para o pórtico, outra criada viu e disse que este também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Negou a segunda vez, jurando: eu juro que eu não conheço esse homem. Olha só, meus irmãos, versículo 73. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Aí Pedro, diz a Bíblia aqui no versículo 75, então Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saiu dali e chorou amargamente. Amados, Cristo foi crucificado e ressuscitou e foi levado ao céu. Mas nós vemos aqui um Pedro muito problemático. Mas a Bíblia diz que esse Pedro, ele foi transformado, sabe quando? Abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Daqui a pouco Deus vai tratar o seu coração de uma forma muito especial. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: no entanto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa profecia de Jesus se cumpriu em Atos capítulo 2. E aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Quando Jesus disse no capítulo 1, no versículo 8 assim: e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Pedro tomou posse da promessa. E Pedro, junto com os discípulos, começou a buscar: Senhor, manda o teu Espírito Santo na minha vida. Senhor, nos batiza com o teu Espírito Santo. Senhor, nos enche com o teu Espírito Santo. Senhor, nos transforma com o teu Espírito Santo. E lá na festa dos Pentecostes, eles estavam em Jerusalém, no centro de Jerusalém. E diz a Bíblia que de repente eles ouviram o barulho do vento, e eles sentiram o vento impetuoso, aquele vento barulhento, impetuoso. Não era um vento qualquer, não era um vento de frieza, não era um vento de tempestade, não era um
Quem já ficou bêbado aqui? Mas bêbado de ficar caindo? É assim mesmo, ficar caindo ali. Ele já ficou. Ainda bem que é de Jesus agora. Ficou bêbado, cair, tomou aquele porre maligno e ficou ali bêbado. Os irmãos estavam assim, irmão, está na Bíblia. A Bíblia diz que eles ficavam como estavam bêbados, caídos, se segurando e falando em línguas. E falando em línguas. Aí a multidão olhou assim e disse: que é isso? Parece que eles estão bêbados. Parece que eles estão bêbados. Eu acredito que o Pedro, que era o mais doidão da turma, eu acredito que ele dava salto mortal, plantava bandaneira. Eu acredito, meus irmãos, que ele berrava igual um doido, sentindo fogo e o poder do Espírito Santo. Aí Pedro se transformou mesmo. Ele não começou a falar besteira, não. Ele começou a falar as coisas do céu, as coisas divinas, o poder de Deus, a unção de Deus. Aí aquele Pedro para frente. Aí aquele Pedro, que era o Pedro que agia sem pensar. Aquele Pedro, meus irmãos, que era um Pedro que só falava bobagem. Ele vendo aquele povo ali tudo inquieto, não entendendo nada. Ele disse: agora chegou a minha hora de Deus usar a minha boca aqui. Ele levantou-se ali, diz a Bíblia, e ele começou a levantar a sua voz. E ele começou a falar e dizendo: homens judeus, habitantes de Jerusalém. Está no versículo 14. Homens judeus, habitantes de Jerusalém, seja isso compreendido, escutais a minha palavra. E ele começou a dizer: esses homens não estão embriagados. Vocês estão pensando que eles estão embriagados. Eu vou resumir a história, tá, amados? Isso é promessa de Deus, aonde o profeta Joel profetizou: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visão, e vossos velhos profetizarão. E foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi pregando, e falou de Jesus, e falou de Davi, e foi ministrando. Rapaz, eu acredito que os discípulos disseram: não é Pedro. O que aconteceu com Pedro? Quem conhecia o pescador disseram: é um pescador. Ele nem sabia ler. A história conta que Pedro nem sabia falar direito. Olha como ele está falando com autoridade. E ele começou a falar ali na palavra de Deus. Ele não estava mais ali falando sem pensar, mas ele estava com Cristo na mente dele. Ele estava com a palavra de Deus na mente dele. Cristo havia transformado a vida dele através do Espírito Santo de Deus. E quando ele disse: quem quer se converter a Jesus, quem quer se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz, amados, que quase 3.000 almas se converteu ao Senhor Jesus. Um homem grosso, ignorante, um sanguíneo velho, foi transformado pelo Espírito de Deus e começou a pregar. Em outras histórias, se ele estivesse ali cheio de Espírito Santo e alguém dissesse: está bêbado, e Pedro não tivesse transformado, Pedro tacava a mão nesse cara. Nem estava chamando de bêbado, mas estava transformado. Ele estava liberto. O Espírito Santo entrou na vida dele. Você quer mudar a tua atitude? Você quer mudar teu jeito, a tua pessoa de ser? Você quer ser uma pessoa melhor? Na tua família, na tua casa, nos teus amigos, na tua igreja? Deixa o Espírito Santo encher você. Deixa o Espírito Santo transbordar você. Deixa o Espírito Santo fazer a obra na sua vida, meu amado. Aleluia. Diga para o seu irmão: se tu abrir teu coração para o Espírito Santo, ele fará a obra na tua vida. Você será diferente.
Receba fogo. Eu sinto o fogo de Deus aqui, meus irmãos. Eu sinto o fogo de Deus aqui. Receba fogo, receba fogo. Receba fogo, mulher. E caramba, eu sinto o fogo de Deus aqui nas minhas mãos. Eu sinto o fogo de Deus. Eu estou sentindo a autoridade do Espírito Santo aqui para tocar na cabeça dos irmãos. Eu estou sentindo o céu. Mas ele te trouxe a este lugar hoje para te dizer que a gente possível. Eu, a partir de hoje, vou mudar a tua história. Vou tirar essa tristeza do teu coração. Pois assim te digo, levanta a tua cabeça e marche. Porque naquela casa também eu entro. Caramba, tu já foi muito enganado. Já foi saída, deixada para trás, cuidado. Só Deus sabe como vai aguentar até hoje. Mas o Senhor diz assim, filha, eu que fui
Receba a unção de Deus na tua vida em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, a graça do Deus vivo na tua vida. O Senhor diz assim: filha, chega de lutar com as próprias mãos, chega de tu querer fazer do teu jeito, da tua maneira. Digo para ti assim, filha, eu, o Senhor, vou agir. Se tu deixar. Há muito tempo eu estou na porta da tua casa, estou querendo entrar. Estou lá fora já batendo já há muito tempo. Estou querendo entrar aqui. Xarabacana, que leva contigo para aquela casa. Vai nesta fé, vai nesta confiança. Porque a tempestade, filha, ela há de se acalmar. Mas te digo assim, derrega lá na estúpida, ouve a minha palavra. Caminha comigo, levanta comigo e derrama. E não te preocupa, porque tudo está nas minhas mãos. Tu disseste assim: Senhor, eu estou cansado de ser assim na tua presença. Uma hora eu estou, outra hora eu não estou. Uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou bem. Uma hora eu quero te servir, outra hora o desânimo me destrói. O Senhor diz: eu vou tirar essa situação de altos e baixos da tua vida e vou colocar uma vida de altar na tua vida, aonde tu terás tanta sede em mim que o teu desejo vai ser querer estar todo dia na minha casa, louvando-me, exaltando-me. Eu, Senhor, vou depositar isso no teu coração. A partir de hoje eu vou descer com um quebrantamento tão grande na tua vida, que aonde tu estiver, tu não vai chorar de tristeza, mas vai chorar com a presença do teu Espírito. Eu trarei esse vento de mudança na tua vida, filha. Recebe hoje essa paz, diz o Senhor dos Exércitos. Abra seu coração, abra seu coração, abra seu coração. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oh, Rabagachu, Barabagaste, que me derrama. Abre teu coração, filho. Abre porque Ele quer te tocar. Rabachura, Magassura, e Calabás. Espírito Santo de Deus. Ora, Magassura, e Legafaciar. Recebe hoje o melhor toque de Deus na tua vida. O Senhor diz assim: tu já tomou a tua decisão? Sim. Fique firme. Eu, Senhor, estou todo. Oh, Espírito Santo de Deus, enche essa criança, Senhor. E quando não tiver mais adultos, pessoas que não queiram mais fazer a tua vontade, usa esta criança como um vaso que honra na terra. Xarabacandarabassu, e passear. Enche, 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 Deus. Enche no teu mover, enche no teu fogo. Receba em nome de Jesus a unção de Deus na tua vida. Aleluia. Esse é essa mãe. Recebe o sopro de Deus na tua vida. Nunca mais lodelar. Nunca mais terra seca. Nunca mais terra sem fruto. Nunca mais.
Santo. Sinta o gozo, sinta o poder, sinta a graça, sinta o revestimento que o Senhor te toca agora, mulher. Eu comecei a te tocar, e já faz vezes que eu tenho um sentimento tão grande de fazer minha obra. Esse que eu te digo que esse sentimento foi eu que depositei no teu coração. Por te tirei da morte espiritual. Satanás queria matar teus sonhos, queria matar tua alegria, tuas vontades na minha presença. Mas eu te renovei. Tudo que vier da tua mão, filha, para fazer com amor. Que o Senhor é grato. Eu vou entrar ali e vou libertar e salvar os teus. Eu vou quebrar aquele coração de pedra. Vai voltar para os meus caminhos. Pois eu tenho visto a tua oração quando tu diz assim: Deus, salva essa menina, traz de volta ela, para louvar a ti. Vou dizer uma coisa, irmã. Eu quero ver o dia que eu vou ver a senhora e essa jovem aqui adorando a Deus. Deus poderoso. A grande obra Deus começa no teu lar e na tua casa. Eu te chamo como missionário. Muitos não te dão valor, mas eu amo é revelar, te escolhi para tu ser grande na terra. Esse que eu te digo, filha, hoje eu estou te dando vitória, suprindo as tuas necessidades, fortalecendo a tua fé. Eu tenho preparado algo tão grande para ti, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Te prepara. Levante a mão e adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Oh, sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus, porque, meu Deus do céu. Oh, Deus, é assim mesmo, né? Deus vai fazer algo tão grande na vida dos irmãos aqui, ó. Se prepare. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Haverá uma grande transformação na vida dos irmãos. Haverá uma grande mudança. Aleluia. Receba em nome de Jesus.